Em um mundo onde os deuses disputavam reinos e o destino dos mortais era selado por forças além da compreensão humana, surge aquele que reina onde todos, um dia, irão repousar. Ele não habita o céu, nem governa os mares. Seu trono está nas sombras, entre os rios da morte e as almas que já não respiram. Esta é a história de Hades, o soberano do submundo, um deus temido, incompreendido e essencial. No princípio dos tempos, quando o caos ainda reinava e o universo era jovem, nasceram três irmãos destinados a mudar o destino do mundo: Zeus, Poseidon e Hades. Hades, o primogênito dos três grandes filhos de Cronos e Reia, irmão de Zeus e Poseidon, Hades foi engolido pelo próprio pai, como todos os filhos de Cronos, para evitar que a profecia de sua queda se cumprisse. Mas o destino, como sempre, é implacável. Liberto por Zeus, após este forçar Cronos a vomitar seus irmãos, Hades se uniu aos Olimpianos na grande guerra contra os Titãs, a Titanomaquia. Durante anos, o céu e a terra tremeram com o confronto entre as duas gerações de deuses. Foi no Tártaro, a região mais profunda e sombria do submundo, que os titãs derrotados foram aprisionados para sempre, selados por Hades e seus irmãos com correntes forjadas no fogo primordial. Com a vitória dos Olimpianos, o mundo foi dividido. Os três irmãos sortearam seus reinos. Zeus ficou com os céus, Poseidon com os mares e Hades com o submundo. Um reino oculto sob a terra, longe da luz do sol, onde as almas dos mortos encontrariam o seu destino final. Não foi uma escolha, foi um fardo, mas também um privilégio. Hades não era um deus da morte no sentido destrutivo, mas sim o guardião da ordem após a vida. O submundo era vasto e complexo, dividido em regiões destinadas aos diversos tipos de almas. Os campos asfódelos acolhiam as almas comuns, aquelas que, em vida, não haviam cometido nem grandes feitos nem grandes crimes. Já os campos elíseos, uma visão celestial e pacífica, eram reservados aos heróis e virtuosos, um local de repouso eterno, onde os ventos suaves embalavam as almas em um paraíso dourado. Mas havia também o Tártaro, ainda mais profundo que o submundo. Ali, as entidades mais perversas e os inimigos dos deuses eram eternamente punidos. A punição não era apenas física, era existencial. O tempo se arrastava, o arrependimento era constante e a esperança era proibida. Hades vigiava esse lugar com rigor, garantindo que ninguém escapasse do que lhe era devido. Caminhando entre esses reinos, corria o Estígio, o mais temido dos 5 rios do submundo. Suas águas negras eram símbolo de juramento sagrado entre os deuses e também maldição. Tocar o Estígio era selar um pacto com a eternidade. Outros rios também fluíam: o Aqueronte, o rio da dor; o Cocito, o rio do lamento; o Flegetonte, o rio do fogo; e o Lete, cujas águas faziam as almas esquecerem suas vidas passadas. Para atravessar esses rios, os mortos precisavam do auxílio de Caronte, o barqueiro sombrio. De olhar vago e mãos esqueléticas, ele conduzia as almas através do Aqueronte em sua balsa, mas apenas aquelas que tinham uma moeda, o óbolo, deixada sob a língua ou sobre os olhos, em um rito funerário ancestral. Sem o pagamento, a alma vagava eternamente nas margens do rio, esquecida e silenciosa. Guardando os portões do submundo estava Cérbero, o cão de 3 cabeças. Com presas afiadas e olhos flamejantes, ele permitia a entrada, mas jamais a saída. As 3 cabeças simbolizavam o passado, o presente e o futuro, sempre vigilantes. Apenas os deuses e alguns poucos heróis ousaram cruzar seu caminho e sair vivos. Hades governava esse reino com frieza e sabedoria. Não era cruel como os mortais temiam, mas justo e inflexível.
A morte era inevitável e Hades assegurava que a balança se mantivesse equilibrada. Seu trono era feito de obsidiana. Seu elmo o tornava invisível e sua presença impunha respeito até mesmo aos outros deuses. Embora isolado, Hades amava com intensidade. Seu romance mais famoso e controverso foi com Perséfone, filha de Deméter. Raptada por Hades e levada ao submundo, Perséfone se tornaria sua rainha. Apesar da dor de sua mãe e do acordo que dividiu o ano em estações, Perséfone aos poucos conheceu os mistérios do reino sombrio e passou a compreender a complexidade do Deus que a escolheu. Hades raramente subia ao mundo dos vivos. Seu lugar era entre os mortos, entre memórias e destinos. Mas sua influência era sentida em cada funeral, em cada prece sussurrada aos mortos, em cada temor diante da morte. Ele era o fim do caminho, o último juiz, o silêncio depois da tempestade. E ainda assim, havia beleza em seu domínio. Nos campos elíseos, a eternidade era um presente. No silêncio do Tártaro, a justiça era feita. No curso do estígio, a verdade era revelada. Hades não era o mal, ele era o necessário, um pilar fundamental da ordem cósmica. Assim é Hades, o senhor do submundo, o invisível, o inevitável. Não o tema, mas respeite-o, pois um dia todos nós passaremos por seus portões, e diante dele não haverá mentiras, apenas o peso das nossas escolhas. E ali, sob o olhar atento de Cérbero, ao som das águas do Lete, cada alma encontrará seu lugar, nos campos asfódalos, nos Elísios ou no Tártaro, pois Hades nunca erra, ele apenas espera. Agora que você conhece o reino de Hades, me diga, quando chegar a sua hora, você estaria nos campos asfódelos, nos campos elíseos ou no Tártaro? Escreva sua resposta nos comentários. Deixe seu like para mostrar que sobreviveu a essa jornada. E inscreva-se para continuar explorando as profundezas da mitologia grega. O próximo portão já está esperando. E, talvez, Hades também.